sejam muito bem-vindos à nossa aula de número 4 do curso de estruturação comercial, de estrutura comercial para empresas juniores. Parabéns a vocês que já estão aqui, não são todos que chegam, a gente já está chegando na metade do nosso curso, tá? E agora, nessa aula, a gente vai falar especificamente sobre o papel do closer e das suas funções, tá? Como é que a gente vai ser um closer de elite. Essa aula está muito legal. Preparem os cadernos. Então, basicamente, galera, o processo do closer começa entendendo quem é que é essa figura do closer, né? A gente já falou em umas aulas anteriores que o closer é a pessoa que vai ser responsável pelo processo de negociação, né? Não vai ser a pessoa da prospecção, não vai ser a pessoa da execução, vai ser a pessoa que negocia, recebe a reunião e vai virar essa reunião, né, esse lead em um cliente. O closer, ele é o nosso mestre, então, na arte da negociação. É a pessoa que é mestre, a pessoa que melhor negocia, tá? A DJ de vocês. Esse é o closer. Primeiro que ele precisa ter um bom conhecimento sobre o produto de vocês, essa pessoa, porque ele vai ser a pessoa que vai estar explicando o produto de vocês para o cliente, tá? Para o futuro cliente. Então é muito difícil vender uma coisa que a gente não conhece, a gente não sabe responder perguntas. Bom, se a empresa de vocês faz pesquisas, eu pergunto qual é a metodologia de pesquisa que vocês utilizam. O closer precisa saber isso na ponta da língua. A pessoa que negocia precisa entender muito sobre realmente como é que se executam os projetos que vocês vendem. E isso é uma coisa que eu sempre defendi. Eu sempre achei que as pessoas do comercial elas precisam passar pelo setor de projetos, entender muito sobre o setor de projetos, porque isso vai facilitar muito, isso vai tornar vocês especialistas naquilo que vocês fazem e naquilo que vocês vendem, né? E a gente compra especialidade, né, galera? Pô, eu vou num médico quando eu tô com dor de garganta, eu não vou num médico geral, eu vou no médico que é especialista em garganta e pode me ajudar. Então, é muito importante a gente ter um bom conhecimento sobre o nosso produto. O segundo ponto que é muito importante também é ter uma comunicação clara. É muito difícil, né, às vezes, pessoas que têm dificuldade de comunicação conseguirem estar trabalhando no papel de closer, porque essas pessoas, elas acabam não fluindo as ideias da maneira mais adequada. E a gente, como closer, está aqui para conduzir o lead pelo processo de venda, para levar ele do ponto A até o ponto B. Então, a gente precisa de uma pessoa que seja bom em conduzir as pessoas e tenha uma comunicação clara para que a gente tenha os melhores resultados, tranquilo? Terceiro ponto é realmente ter o dom de fazer grandes apresentações de venda. Essa pessoa ela sabe apresentar muito bem, ela sabe transmitir muito bem as suas ideias e ela sabe quais ideias ela precisa transmitir. Grandes apresentações de venda, né, elas não surgem ao acaso, tá? Eu vou passar aqui para vocês quais são as dicas que vão fazer com que a gente tenha e consiga fazer grandes apresentações de venda, tá? De novo, o foco do nosso curso, galera, é em processo comercial. A gente poderia fazer um curso aí de mais 5 horas somente sobre a arte da negociação. Existe muita coisa que pode ser falada, pode ser transmitida, pode ser estudada sobre o assunto. Ao mesmo tempo, é claro que eu vou passar as minhas dicas para vocês, nesse curto período de tempo que a gente tem, como vocês podem se tornar bons closers, entendendo que o papel do closer dentro do processo comercial é bem simples. Receber a reunião agendada, transformar o lead em um cliente, através dos nossos pontos de contato, que cada DJ tem o seu, né? Seu processo de negociação. Primeiro, eu queria trazer um conceito para vocês que vai permear tudo que eu vou falar nessa apresentação aqui para vocês, tá? Existem 3 elementos principais em uma negociação, e quem traz isso não sou eu, é Jordan Belfort. Quem é Jordan Belfort? Bom, para quem viu o Lobo de Wall Street, o filme, ele é o Lobo de Wall Street, tá? Ele é uma das figuras mais representativas no mundo de venda, um dos maiores especialistas em vendas que a gente tem no mundo hoje, tá? Dá muitas palestras, muitos cursos também. Ele traz que toda venda, existem 3 elementos que fazem com que a venda seja um sucesso, que a gente consiga vender. Os chamados 3-10. Por que 3-10, tá, galera? Porque o cliente ele vai avaliar vocês nesses 3 quesitos. E para ele fechar a venda com vocês, ele vai ter que dar 10 nos 3 quesitos. Quais são eles? O primeiro 10 que ele vai ter que dar para vocês, numa nota de 1 a 10, é a confiança e conexão com o vendedor. Se eu não confio em quem está falando comigo, eu não vou confiar nas coisas que ele fala. O que ele fala pode não ser verdadeiro. E a partir daí, toda a lógica de vocês vai se quebrar. Então, o primeiro 10 que vocês precisam conseguir é a confiança e a conexão com o vendedor. A gente já vai falar mais sobre como conseguir cada um deles. O segundo 10 que vocês vão precisar conseguir é que ele vai ter que amar o produto de vocês. Ele vai ter que achar a solução de vocês incrível, a solução de vocês perfeita para o problema dele.
terceiro dessas pessoas precisam é a confiança na empresa. Então, cara, eu confio muito no Pedro, que está negociando comigo, ele é uma pessoa super legal, entende muito sobre o assunto. O que ele me recomendou é perfeito para o meu problema. A solução que ele quer aplicar junto com a minha empresa, ela é ótima. Mas eu não sei se ele vai executar um projeto, e se ele não executar um projeto, que empresa que vai estar executando, quem é essa empresa que vai estar executando. E se tu não tiver confiança em quem está por trás da pessoa que está negociando, tu acaba não fechando também por essa falta de confiança. Então vamos falar agora, vamos olhar com cuidado para cada um deles, porque existem técnicas para que a gente consiga realmente ganhar um 10 em cada um desses 3 pontos. O primeiro ponto é conexão e confiança com o vendedor. Aqui vão 3 dicas muito importantes para vocês. Primeiro que em termos de porcentagens, tá? Isso também é todo o conteúdo tirado do Segredos do Lobo. A linguagem corporal que vocês têm e vocal também, o tom de voz de vocês, ele é 90% da comunicação. Sim, somente 10% são as palavras. Então, importa muito, sim, a postura que a gente tem, como a gente precisa se postar como especialista realmente, a gente precisa ter uma comunicação de especialista e a gente precisa trabalhar com o tom de voz para que a gente consiga realmente passar as informações importantes de maneira importante. Existe muito conteúdo aí para vocês estudarem sobre tom e linguagem corporal. Cada tom e linguagem corporal traz um sentimento diferente, né? Então, se eu trago tristeza, eu vou evocar a tristeza na pessoa que está me ouvindo. Então, independente das palavras que eu fale, se eu tô um tom triste, não adianta eu falar que eu tô feliz, sabe? Eu tô muito feliz. Eu tô tão... cara, eu tô tão, sabe, feliz. Isso aí não adianta, né, galera? Isso é linguagem que traz pra pessoa muito mais o contrário do que vocês estão falando. Então, se atentem muito a isso para ter conexão e ganhar confiança do lead que vocês estão negociando com. Segundo ponto que é muito importante aqui é o ponto do mimetismo, tá? O que é o ponto do mimetismo? É uma técnica de imitar a linguagem e o tom de voz corporal do lead para criar conexão. O que está por trás disso? Bom, eu gosto de me conectar, eu gosto de conversar com pessoas que têm coisas em comum comigo, né? Aquela pessoa que não tem nada em comum comigo, eu não tenho nem assunto, eu não consigo nem me conectar com essa pessoa. Bom, a gente pode fazer com que a gente tenha coisas em comum com o lead, buscando um pouco mais de mimetismo. Tranquilo? Como é que a gente aplica isso no dia a dia? Bom, é entendendo se existem alguns tons de voz que ele usa um pouco mais, se existem algumas gírias que ele usa um pouco mais, a gente pode começar aos poucos. É por isso que eu coloquei no slide que isso deve ser feito com muito cuidado, porque a gente pode parecer uns bobos, né? Notar que ele fala tchê e do nada começar a falar tchê em uma a cada 2 palavras, né, tchê? Isso não faz sentido, porque tá parecendo ser falso. Ao mesmo tempo, quando a gente faz um mimetismo bem feito, a gente vai aos poucos colocando a linguagem, aos poucos colocando a forma de se postar que o cliente tem dentro da gente mesmo. O cliente vai se identificar, vai ver, puxa, ele é que nem eu sou. E a partir daí a gente ganhou ele, né? Porque quando a gente é que nem ele se sente conectado com a gente. Terceiro ponto é muito importante também. A gente trouxe algumas técnicas para vocês, mas não fiquem fazendo rodopios. É bom, então eu vou conversar 30 minutos sobre o Internacional, sobre o Grêmio, junto com o cliente. Também não faz sentido, tá? A gente não pode perder a nossa posição de especialista. Porque a gente precisa levar o cliente do ponto A até o ponto B. A gente tem uma apresentação para fazer, uma proposta para apresentar. Então a gente precisa se manter profissional. O nosso tempo é tão valioso quanto o tempo do lead. Porque especialista não passa tempo, não perde tempo, né? Com papo furado. Então, foquem na linha reta da negociação. Levem ele do ponto A para o ponto B. É possível que a gente faça algumas pequenas curvas para que a gente consiga ter mais conexão com o lead, tranquilo, mas sempre focando ponto A, ponto B. Estudem mais sobre isso, tá? Esse livro dos Segredos do Lobo ele é sensacional, ele baseou a maioria da nossa apresentação de hoje. Tanto o livro dos Segredos do Lobo, quanto o livro Armas da Persuasão, tá? Esse livro, ele é bem bom e ele é bem acessível, tá? Aqui tá na tela até o print da Amazon, se vocês quiserem. Ele é muito, muito bom, fala muito sobre isso também, para quem gosta muito e quer entender um pouco mais sobre a arte da negociação. Outro livro que é básico também para vocês que não só negociam, mas que gostam de ter relações interpessoais, é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro é muito bom também. 3 livros bem acessíveis, tá, galera? Para todo mundo, não são livros que custam R$200, que são livros técnicos, são livros mais do dia a dia que vocês podem ter na casa de vocês. Segundo ponto que a gente vai falar é amor sobre o nosso produto. Aqui não tem muito mistério, tá, pessoal? A pessoa que precisa estar
atuando como closer, ela tem que entender sobre o produto, ela precisa conversar com o comercial para entender a fundo as características do produto. A gente perde toda a nossa posição de especialista quando perguntam pra gente como é que vocês fazem pesquisa, qual é a amostragem que vocês têm de pesquisa, como é que vocês calculam essa amostragem. Poxa, não sei dizer. Cara, não vou contratar alguém que não sabe fazer o que a pessoa faz, então vocês precisam entender a fundo o serviço de vocês. Afinal, se vocês não entenderem, como é que o lead vai entender, e se ele não entender, ele vai acabar não comprando de vocês, tá? Tentem responder essas 4 perguntas. Tá? Se vocês ainda não sabem responder as 4 perguntas do projeto de vocês, parem de negociar, entendam as 4 perguntas e aí sim voltem a negociar. Como é que vocês entregam a solução passo a passo? Então, se a empresa de vocês faz branding, como é que a empresa de vocês faz branding? Qual é o passo 1, passo 2, passo 3, passo 4? Quais são os benefícios em obter esse projeto de branding com a empresa de vocês? O que vocês vão ganhar? O que a outra pessoa vai ganhar com isso? Isso tem que estar claro na ponta da língua de vocês. Quais são os malefícios de se manter no status quo? Cara, quais são os malefícios de não ter o projeto de vocês, de maneira mais clara aqui? Não comprando o projeto de vocês, o cliente vai... O que vai acontecer com o cliente? Se mantendo no lugar onde ele está. Alguma coisa ruim, né? Pô, porque a gente traz um benefício, não tendo, tu não vai ter esse benefício. Normalmente isso aqui é o contrário do benefício de vocês. E número 4 eu consigo demonstrar e entender por que a gente faz tudo isso. E esse é um ponto importante também. É o que está por trás da solução de vocês. Então, a solução de vocês é uma estruturação financeira, por exemplo, ela entrega um DRE super bonito, né, para todos os controles financeiros para o cliente. Mas o que está por trás de tudo isso? Cara, por trás de tudo isso, tu conseguir obter mais lucro. E aí, como é que eu enxergo esse 4º ponto aqui, que é entender o porquê fazemos tudo isso? É o benefício do teu benefício. O benefício é ter uma estrutura financeira bem estruturada. É ter claro teus indicadores financeiros, quais são, calculadinhos. Mas por que realmente isso? Né? Qual é o benefício de ter isso claro? Qual é o benefício do teu benefício? Isso não é tão trivial assim para vocês pensarem, aí pensem em projeto de vocês. E o 3º ponto é a confiança na empresa de vocês. E aí eu jogo a pergunta de volta para vocês, galera. Por que eu preciso comprar da EJ de vocês? O que vocês têm que faz com que eu confie em vocês? Essa resposta não vai ser eu que vou responder, vai ser vocês. E aqui eu mostro alguns exemplos de empresas que responderam isso. Primeiro eu mostro o exemplo aqui do Clube do Valor, né? Que a gente está aqui nos estúdios, que eu faço parte. Aqui na empresa a gente responde isso de algumas maneiras, né? Uma das maneiras que a gente traz a confiança na empresa são com alguns indicadores que a gente calcula. Então, a gente tem a satisfação média, a gente tem a satisfação com o nosso suporte. A gente, né, tem uma equipe de suporte aqui no Clube do Valor para os nossos cursos muito, muito grande. E a gente traz o nosso NPS, uma métrica que vocês devem conhecer muito bem no Movimento Empresa Júnior. Além disso, a gente traz depoimentos. Não é a gente que fala que a gente tem um bom suporte. São os nossos próprios clientes que gravam e mostram pra gente. Então, Clube do Valor, a gente gosta de ter essa relação bastante. Aqui eu trago outro exemplo, que é o site da EPR Consultoria, uma empresa júnior aqui do Rio Grande do Sul. A EPR traz isso bastante no site deles, né, pelos valores deles. Então, cara, eu vou contratar a EPR, eu vou ter confiança neles, porque eles têm valores de serem movidos a desafios, eles têm sede por resultado, eles têm evolução constante. E eles provam isso ali pelos valores deles que estão no site. Então, não necessariamente precisa ser com um depoimento do cliente ou com algum indicador. Aqui eu trago também o print do site da Fluxo. A Fluxo é uma das maiores empresas júniores do Brasil, galera. Eles são empresa júnior do Rio de Janeiro, tá? Das engenharias. E eles estão há 27 anos no mercado. Então, confiança na empresa através do tempo de mercado que eles têm. Eles já prestaram mais de 500 consultorias. Eles são a empresa júnior número 1 do Brasil. Então, aí está a maneira hoje que a Fluxo traz isso para dentro dos clientes dele. Óbvio, né? Isso tem que estar na proposta de vocês, isso tem que estar na apresentação institucional de vocês, isso tem que estar claro para o lead, tá? Não só no site, por exemplo. Isso tem que estar nos objetos que vocês vão utilizar para a negociação. E aqui tem um bônus, tá? Para todo bom negociador, é uma pessoa que entende muito sobre gatilhos mentais, uma pessoa que sabe entrar na mente das pessoas. Aqui estão 5 gatilhos que eu gosto muito de utilizar. Mesmo, tá? São 5 gatilhos que vocês podiam ter uma aula somente para eles, mas eu vou explicar de maneira bem breve. O primeiro gatilho é o gatilho da escassez. Tudo que é escasso vale mais. Se só existem 100 novos iPhones do novo modelo no mundo, ele vai ser muito caro. Se existir 1000, bom, vai ser mais barato. O que está disponível é mais barato do que o que é escasso.
Então, bom, a proposta de vocês, coloquem validade. Cara, a proposta vale 5 dias úteis. Depois desses 5 dias úteis, eu não consigo te garantir que eu tenho equipe. O que é escasso, não está disponível para sempre, é mais valioso. Segundo gatilho é o gatilho da ancoragem. As pessoas, hoje, inconscientemente, fazem comparações com outras coisas que elas já viram na vida delas. Então, bom, se o projeto de vocês custa R$6.000, cara, a galera vai comparar com o que mais na empresa elas gastam R$6.000. Daqui a pouco elas têm um funcionário que custa R$1.500. Elas vão olhar para R$6.000 e vão falar, poxa, R$6.000 são 4 meses, né, do meu funcionário. Ela faz uma ancoragem, ela ancora, ela compara, uma âncora é uma comparação, ela compara o preço de vocês com outra coisa. Se vocês não derem uma âncora para ela comparar, ela vai comparar com qualquer coisa. E essa comparação, que ela comparar com qualquer coisa, pode ser ruim para vocês. Pode ser uma comparação ruim para a venda. Ela pode comparar com uma coisa que não favoreceu o nosso preço. Então a gente dá uma âncora para ela. Na proposta, a gente mostra quanto o nosso projeto custa lá no mercado, lá fora. Esse é um dado fácil de conseguir. Existem várias empresas sêniores que fazem o que a gente faz. Coloca ali qual é o preço da empresa sênior antes de mostrar o teu, para a pessoa comparar o teu preço com o preço da empresa sênior, não com qualquer coisa que ela quiser comparar. Esse é o gatilho da ancoragem. Terceiro gatilho é o gatilho da autoridade. Esse gatilho a gente já falou muito ao longo da aula aqui, tá, galera? É o gatilho de se posicionar como especialista. Nós, na venda, precisamos se posicionar como especialistas, porque a galera compra especialidade. Quando tu te posiciona como especialista, tu tem a autoridade de falar, cara, teu problema se resolve assim. E eu sou especialista, eu sei como se resolve teu problema. Então, tu está usando o teu gatilho de se mostrar como autoridade. O quarto ponto é um gatilho muito legal, que é o gatilho de rebanho. Bom, se todo mundo faz assim, vou fazer assim também. Como é que a gente utiliza esse gatilho, né, do rebanho, de a pessoa entrar no todo mundo? Usando alguns termos, né, dentro da nossa fala, dentro da nossa comunicação. Bom, então, Pedro, normalmente, a partir de agora, a gente começa a assinar um primeiro contrato. Normalmente, né, o próximo passo é de usual, a maioria das pessoas acaba fazendo isso. E aí utilizem isso da melhor maneira possível, né? Isso causa inconscientemente na pessoa, bom, se todo mundo faz dessa maneira, eu não quero ser a pessoa que é diferente, eu não quero ser a pessoa que não tá no grupinho, que não tá com todo mundo. As pessoas tendem, normalmente, a querer entrar dentro do normal aí, dos grupos. Então, o gatilho do rebanho funciona dessa maneira. Utilizem eles aí livremente ao longo do processo de venda de vocês. O closer, então, ao longo do processo comercial, eu abri aqui o processo um pouco mais no processo de negociação mesmo. O SDR vai ser a pessoa que vai fazer a conexão. A gente teve a última aula só focado no SDR. Ele vai fazer a conexão, vai marcar a reunião. O closer vai ser a pessoa que vai fazer a apresentação institucional, o briefing, vai apresentar a proposta, vai fazer a reunião de alinhamento. Algumas AJs nem tem reunião de alinhamento, é proposta depois da assinatura de contrato e vai assinar o contrato. O closer ele é responsável com isso. É importante que ele não seja o SDR, tranquilo? Porque o SDR, se ele for closer, ele não vai focar na conexão. E ele não vai ser bom em fazer conexões, que é o papel dele. Ele vai focar na venda, que não é o papel dele. É possível ter somente um closer? É bastante coisa se vocês marcam muitas reuniões. É possível ter 2, 3 closers? Mas não expandam muito esse aspecto de closers, tá? Especializem, porque especialização é mais produtividade. Lembrem-se sempre disso. E aqui a gente quer ter alta performance, a gente quer ser alto impacto. Tranquilo? De novo, né? Nosso closer vai simplesmente ser responsável por conduzir o lead pelo processo de compra. Já falei isso algumas vezes. É isso, pessoal. Foi bastante coisa, mas essa aula foi muito importante. Espero que vocês tenham anotado tudo. E eu vejo vocês na próxima aula, que a gente vai falar sobre o nosso gestor. Como é que a gente vai fazer a gestão desse processo comercial. Até mais.